Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. No vídeo de hoje, eu vou tratar de uma questão muito interessante que foi levantada por César Santos num comentário de um vídeo aqui do canal, que trata sobre a possibilidade ou não de um cristão perder a salvação e apostatar. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, assista, pois eu demonstrei que o termo apostasia vem de uma palavra grega que significa estar longe de alguma coisa. Quando falamos sobre aqueles que se tornaram apóstatas ou que cometeram apostasia, estamos falando daqueles que caíram da fé, ou no mínimo, da profissão de fé em Cristo que eles um dia fizeram. Eu mostrei a importância de se distinguir uma queda séria e radical de uma queda total e definitiva. Pois apesar da seriedade de uma determinada queda, isso não significa que a pessoa não venha a ser restaurada no futuro através de um arrependimento genuíno, como aconteceu com o apóstolo Pedro, depois de negar a Cristo 3 vezes. Eu demonstrei que aqueles que verdadeiramente foram salvos jamais cairão de forma definitiva. Isso ficou ainda mais claro através da explicação sobre a doutrina da salvação que eu fiz aqui em outro vídeo. Portanto, eu defendi o pensamento dos teólogos reformados de que um crente nascido de novo não pode apostatar, ou seja, não pode perder a salvação. César Santos, em seu comentário, afirmou que os reis Saul e Salomão, que foram servos de Deus, se envolveram com adivinhações e que, portanto, eles apostataram. Além de adivinhações, Salomão se envolveu também com idolatria, coisa pesada. Mas será que Saul e Salomão realmente perderam a salvação? Antes de começar a nossa análise, eu peço que você deixe o seu like, que você fique até o final desse vídeo, tá bom? Porque isso vai aumentar ainda mais o seu conhecimento bíblico. E eu peço aquilo que é mais importante: compartilhe esse vídeo em suas demais redes sociais. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e alcançar o maior número de pessoas. Amém? Eu ficaria muito grato se você deixasse também um comentário assim que o vídeo acabar, tá bom? Será que Saul foi salvo? Vamos começar falando de Saul, tá? Em 1 Samuel 10, versículos 6 e 9, lemos que o Espírito do Senhor se apossou de Saul e ele profetizou com um grupo de profetas e que ele também se tornou um novo homem. Deus mudou o coração de Saul. Portanto, ele era um salvo, certo? Não. O texto nos diz que Deus mudou o coração de Saul, mas mudar um coração não significa dar um novo coração, pois outro coração é diferente de novo coração. Aqueles a quem Deus dá um novo coração, ele faz com que andem em seus estatutos e guardem os seus juízos. Saul não guardou os estatutos de Deus. Assim, ele nunca recebeu um novo coração. Deus deu outro coração a Saul com o objetivo de equipá-lo para governar em seu ofício como rei. Saul começou a vida como um mero cidadão israelita, mas com o Espírito sobre ele, ele foi capaz de profetizar e foi capacitado para conduzir um exército à vitória, consolidando assim o seu reino. Eu vou deixar isso bastante claro e você verá se Saul foi ou não foi um verdadeiro filho de Deus. Santo Agostinho, em sua obra Cidade de Deus, declara corretamente que Saul certamente era réprobo. Saul foi o primeiro rei de Israel e sua iniquidade é especialmente evidente em seus pecados contra o reino de Deus. 2 pecados logo no começo do reinado de Saul levaram à sua perda do reino. Antes de uma batalha com os filisteus, Saul ofereceu o sacrifício antes do retorno de Samuel, contrariamente ao mandamento de Deus. Outro erro aconteceu mais tarde, quando ele desobedeceu a Jeová ao recusar matar todos os amalequitas e seus animais. Saul não queria reinar de acordo com a palavra de Deus, portanto, Deus tomou o trono dele e deu ao homem segundo o seu coração, Davi. Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi, pois sabia que ele o sucederia como rei. 2 vezes Saul tentou ferir a Davi com sua lança. Ele tentou fazer com que os filisteus matassem Davi na batalha. Ele também planejou capturar Davi
quando esse deixasse a sua casa, executando logo em seguida. Davi escapou de Saul e então se escondeu nas florestas e cavernas. Mesmo então, Saul perseguiu a Davi e tentou matá-lo. Tão grande era o ódio de Saul que qualquer um que parecesse favorecer a Davi era suspeito. Assim, Saul ordenou que Doeg, o edomeu, matasse 85 sacerdotes e suas famílias em Nob. E Saul tentou até mesmo tirar a vida de Jonatas. Jonatas implorou a seu pai por Davi. E Davi por 2 vezes poupou a vida de Saul. Mas após uma breve pausa, Saul retomou seus esforços para assassinar Davi. Saul viveu e morreu odiando a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Lemos em 1 João 3, versículo 15, que qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Um dos últimos atos de Saul foi consultar uma feiticeira. Isso se encontra em 1 Samuel, capítulo 28, algo que era proibido na lei de Deus, conforme Deuteronômio 18, versículo 14. Assista ao vídeo que fiz sobre isso, tá? Ele saiu desse mundo através de suicídio também, como Aitofel, Zinri e Judas Iscariotes, com o julgamento de Deus sobre ele. Portanto, para compreendermos bem os capítulos 9 ao 31 do primeiro livro de Samuel, devemos saber que Saul era um incrédulo. Assim, rejeitaremos a aplicação errônea da vida de Saul aos cristãos que caem. Também é importante compreendermos toda a tipologia envolvida. Nos contínuos ataques assassinos de Saul contra Davi, vemos o ataque infernal de Satanás contra Cristo e o seu reino. Mas Deus defende e preserva a sua igreja. Amém? Essa preservação também guarda até mesmo o crente mais fraco de viver como Saul, em ódio contra Cristo, a quem Davi tipificava. Será que Salomão também era como Saul? Alguém não regenerado, alguém não nascido de novo? Será que Salomão foi salvo depois de ter cometido tantos pecados? É muito difícil afirmar isso quando olhamos apenas para os pecados de Salomão e deixamos de considerar alguns fatos importantes. Somente Salomão foi chamado por Deus de Jedidias. Jedidias significa amado de Yahvé. Esse nome representa alguém especial, pois em toda a Bíblia ninguém mais foi chamado assim por Deus. Não devemos ignorar isso, como se isso não representasse nada demais. E tem mais. Salomão está presente na genealogia de Jesus apresentada por Mateus. E o próprio Jesus falou sobre a glória de Salomão e disse ser maior que Salomão. Seria muito estranho se, além de fazer parte da genealogia de Jesus e de ser comparado com o próprio Cristo, se Salomão não fosse um salvo, um verdadeiro filho de Deus. Também é difícil imaginar que Deus, não permitindo que Davi construísse o seu santo templo, outorgasse essa tarefa a um mero ímpio. Você já tinha parado para pensar nisso? Você conhece algum ímpio cujos escritos façam parte das Sagradas Escrituras? Simplesmente não há nenhum livro da Bíblia que tenha sido escrito por um ímpio ou por alguém que não tenha sido salvo. Salomão escreveu 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Um escrito sagrado escrito por um ímpio é algo muito difícil de ser concebido. Além disso, o próprio Deus alertou a Davi que Salomão seria alvo de sua misericórdia. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Vemos aqui uma clara diferença entre Saul e Salomão. Deus retirou sua misericórdia de Saul, mas não fez isso com Salomão. E o que é digno de nota é que Salomão estava no final de sua vida quando escreveu o livro de Eclesiastes. E isso é muito importante, pois todos os pecados que ele cometeu, e olha que foram muitos, tá?
foram cometidos muito tempo antes da escrita de Eclesiastes. E foi nesse livro que Salomão, já no fim de sua vida, já idoso, confessa que buscar riquezas, mulheres e bens foi correr atrás do vento, foi pura vaidade. Ele ensina que o princípio da real sabedoria está no temor a Deus. Veja só o que ele escreveu. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. E o fato de Deus não ter registrado os grandes pecados de Salomão em seus últimos anos também é um sinal de que ele se arrependeu e alcançou misericórdia. Veja só. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Nos é dito que ele reinou, que ele descansou com os seus antepassados e que Davi era seu pai. O texto fez questão de frisar isso. Será que alguém condenado com os ímpios descansaria com os seus antepassados após a morte? Eclesiastes demonstra o coração de alguém arrependido, de alguém que sabe que Deus traz a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto. Quando o Senhor nos confronta com os nossos pecados e quando principalmente somos alvos de suas misericórdias, como vimos que Salomão era, só podemos concluir que esse confronto gera em nós arrependimento, contrição e restauração. Como nos diz 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diante de tudo que vimos, podemos afirmar que Salomão é um exemplo de alguém que foi salvo por Deus, desviou-se dos seus caminhos, mas foi trazido de volta por pura graça e misericórdia de Deus. Que isso nos leve a pensar muito antes de julgar alguém, no sentido de proferir juízo condenatório a alguém, pois a Deus pertence a salvação. Diante de tudo o que foi dito, qual a sua opinião? Você concorda que Saul foi condenado, mas Salomão foi salvo? Manifeste a sua opinião nos comentários, pois isso é muito importante. Aproveite para compartilhar esse vídeo em suas demais redes sociais também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.